Olá, pessoal! Hoje a gente inicia mais uma aula abordando o tema tipos de desnutrição infantil. E para a gente entrar no assunto, a gente precisa compreender o conceito de desnutrição. É um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes, tá? Falar de desnutrição, a gente vai lembrar aí que é um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Essa doença ela é responsável por causar 1/3 das mortes infantis por ano. Tá? Então, ela tem uma certa importância quando se fala no quesito saúde. Tá? Entre as mais comuns, são as faltas de nutrientes, como glicose, proteínas, ferro, iodo e deficiências de vitamina A. Essa fitinha aqui, laranjinha, ela é o símbolo mundial da saúde para o combate à desnutrição infantil, tá bom? Então, quando vocês virem essa fitinha laranjinha, vocês vão saber que é o símbolo para combate de desnutrição infantil. Então, importante saber que a desnutrição ela pode ser causada por diversos problemas de crescimento, ela pode causar problemas neurológicos, psicológicos e até mesmo levar à morte, como a gente viu inicialmente. Lembra que os nutrientes são aqueles alimentos, são as substâncias que vão construir o corpo do ser humano. Então, se eu tenho alguma deficiência nutricional, essa deficiência ela pode me causar danos neurológicos. Lembra, o cérebro é um órgão e ele precisa de nutrientes específicos para desenvolver e funcionar de forma adequada. É especialmente comum nos países subdesenvolvidos. A gente sabe, né, que quanto mais carente, quanto mais pobre aquele país ou comunidade, as pessoas vão se alimentar de forma inadequada, porque não tem condições financeiras de comprar os alimentos adequados para a nutrição, tá? Mas qualquer um, em qualquer lugar, pode ficar desnutrido. Então, assim, não é regra, porém, é o mais comum, tá? Os países, as comunidades mais pobres, tá? Mesmo pessoas que parecem gordinhas, né, podem sofrer com falta de nutrientes em seu corpo. Então, peso, minha gente, sobrepeso, não quer dizer que a pessoa está saudável. Ela pode estar desnutrida e mesmo assim ser gordinha. Aí tem algumas imagens aqui para simbolizar a questão do subdesenvolvimento de alguns países. Essa imagem aqui é uma imagem da Venezuela, certo? Minha seta sempre perfeita. E aqui é uma imagem só simbólica, né? Vamos ao próximo slide. E aí, como é que eu classifico a desnutrição infantil, né? A desnutrição de forma geral. Primeiro eu vou explicar essas duas imagens aqui, tá? Que mostram uma pessoa aparentemente magra, mas mais saudável, porque ela tem uma alimentação rica em frutas e verduras. E aí a gente vê uma pessoa mais gordinha, porém a sua alimentação é baseada em comidas industrializadas, gorduras saturadas, açúcares refinados. A gente tem um mito aí de que criança gordinha é criança saudável. E aí essa imagem mostra aqui que nem sempre. Então, vamos voltar aqui a essa classificação da desnutrição. Aí a gente tem a desnutrição primária, que ela é causada por uma dieta inadequada, sendo uma desnutrição cuja única causa é aqui, ó, a falta de nutrientes decorrente de uma alimentação errada, tá? Então, quando a gente falar da classificação da desnutrição, eu quero saber se é primária, secundária e etc, tá? Então, quando a gente fala de desnutrição primária, é aquela onde a desnutrição é provocada pelo quê? Pela falta de nutrientes na alimentação desse indivíduo, ok? Já a desnutrição secundária ela é causada por alguma coisa externa
a alimentação. Então, não é única e exclusivamente causada por conta da alimentação dessa pessoa. Que pode ser, o que seriam esses fatores externos à alimentação? Parasitas, como verminosas, tá? Doenças que deixam o corpo com dificuldade de absorção de nutrientes. Podemos aí considerar aqueles pacientes com doença celíaca, pacientes que têm intolerância à lactose. Então, são exemplos de fatores externos. Recapitulando aí, o paciente que tem uma desnutrição primária é aquele que tem ali a desnutrição dele é provocada pela falta de nutrientes, tá? É causado pela alimentação inadequada. Já o paciente que tem desnutrição secundária, a desnutrição dele é causada por fatores externos, como doenças parasitárias, doenças imunes e etc. Já a desnutrição e obesidade, né, que apesar de aparecer que a desnutrição e o excesso de peso são opostos, isso não é verdade, né? Como eu falei inicialmente, é possível haver desnutrição e obesidade ao mesmo tempo. Porque aquele excesso de peso não quer significar que ele tem uma alimentação saudável. E esses alimentos que a gente sabe que são ricos em açúcares e gordura, não vai fornecer todos os nutrientes que o organismo precisa. Então, a gente sabendo a classificação da desnutrição, a gente vai conhecer os tipos de desnutrição. Essa desnutrição ela pode ser dividida em leve, moderada ou grave, ok? E ela possui 3 tipos diferentes, com a divisão sendo baseada no tipo de nutriente que falta no corpo. Mais na frente a gente vai entender melhor, tá? Então, os tipos diferentes são marasmo, kwashiorkor e marasmo-kwashiorkor, que é um misto das duas anteriores, né? Vamos lá entender. O marasmo, vamos entender esse tipo de desnutrição. Ela também é conhecida como uma desnutrição seca. Por que será, né? Como a imagem já mostrando aqui, já deduz mais ou menos por que ela é chamada de desnutrição seca. Pode ver que essa criança, a gente não vê camada de gordura, né? Então, a pele está praticamente grudada nos ossos, tá certo? Então, esse tipo de desnutrição ela é caracterizada pela falta de fontes de energia, tá? Falta de carboidratos e lipídios. Marquem aí na anotaçãozinha de vocês que o marasmo ela é caracterizada pela falta de fontes de energia, falta de carboidratos e lipídios. Normalmente, essas crianças elas se apresentam irritadiças, tá? E o que é que essa falta desses nutrientes vai causar nessa criança? Primeiro, deficiência de crescimento, tá? Emagrecimento intenso. Essa criança também pode apresentar um abdômen globoso. Ela vai ter uma atrofia muscular. A gente sabe que o músculo precisa de proteínas, certo? Porém, ele precisa de energia e gordura. E quem é que vai fornecer essa energia para esse músculo trabalhar? São o quê? Os alimentos energéticos, os carboidratos, os lipídios, certo? Então, essa criança ela vai apresentar uma atrofia muscular. Não tem desenvolvimento muscular nenhum nessa criança. Tá vendo? Nenhum. Essa criança também ela vai apresentar ausência de gordura subcutânea e caqueixa. Feito eu falei no comecinho, né? A criança, como a gente fala de forma grosseira, né? Pele e osso. Ela não tem aquela camada de gordura que normalmente a gente tem entre a pele, a musculatura e a estrutura óssea. E um fato aí bem característico, essa criança ela vai apresentar uma face de idoso.
ela vai ter uma pele enrugada. É como se ela tivesse uma aparência, como não, né? Ela vai ter uma aparência envelhecida, ok? Recapitulando aí, a desnutrição causada pelo marasmo é a deficiência de carboidratos e lipídios, ok? Essa criança vai ter deficiência de crescimento, emagrecimento intenso, atrofia muscular, ausência de gordura subcutânea e ela vai apresentar aí essa pele enrugada, tá? Vamos ao próximo. E aí a gente entra no Kwashiorkor. É um nome difícil, mas calma, que é tranquilo, tá? Conhecida como a desnutrição molhada, diferente do marasmo, essa doença ela acontece quando existe a falta de proteínas e vitaminas no corpo dessa criança, diferente da outra, tá? Marasmo era o quê? Carboidratos e lipídios. A Kwashiorkor, ele vai ter deficiência proteica e de vitaminas. Ela é mais frequente em crianças menores de 5 anos. E aí, por que seria desnutrição molhada? Se observar essa foto, essa imagem aqui, a gente percebe que tem um edema na face dessa criança, que eles denominam de cara de lua, por causa desse edema. Enquanto a outra, a criança vai apresentar o rosto bem seco, né? Assim, a pele praticamente grudada nos ossos, então de seca. Com a Kwashiorkor, essa criança vai apresentar esse edema, esse inchaço. E aqui a gente vem para as características dessa desnutrição. Edema, que é o inchaço. Essa criança ela vai ter diarreia, hepatomegalia, que são problemas no fígado. A imagem aqui mostra bem, ó, as criancinhas com o abdômen bem globoso. E tem uma característica aí do Kwashiorkor, que digamos que é o pulo do gato. Essa criança ela vai ter caracteristicamente aí esse abdômen globoso, bem globoso. A costelinha sempre vai estar assim exposta, tá vendo? E é como se fosse um sapinho mesmo. A bundinha, ó, zero. Porque essa criança ela tem uma deficiência de gordura, tá? Ó, vai ser sempre a barriguinha globosa e a bundinha murchinha, tá, minha gente? Fala dessa forma assim pra ficar mais fácil vocês entenderem. Então, voltando aqui. Essa criança, muitas vezes, ela vai apresentar uma descamação da pele, despigmentação do cabelo. Esse cabelo vai ficar fraco, as linhas vão ficar enfraquecidas, a tendência é que exista queda de cabelo, então vai diminuindo a quantidade de cabelo dessa criança. Ela vai ter apatia, tá? Tristeza. E é, como eu falei inicialmente, a face de lua, porque por conta do edema ela fica bem redondinha. E aí vem a Kwashiorkor marasmático ou Kwashiorkor marasmo, tá bom? Nada mais ela é chamada também de desnutrição mista, porque ela é a mistura da Kwashiorkor e do marasmo, tá bom? Esse tipo de desnutrição é uma versão em que tanto proteínas e vitaminas, quanto fontes energéticas, como os carboidratos e lipídios, estão em falta no organismo desse indivíduo, deixando ele completamente sem nutrientes, minha gente. Ele não vai ter nutriente nenhum, ok? Como é que esse organismo vai funcionar se ele não tem nem fonte de energia, nem um alimento, nem uma fonte reguladora das atividades desse organismo e muito menos fontes construtoras. Então, é muito comum em situações de fome extrema. A pessoa não tem nada, absolutamente nada para comer, tá? Em todos os casos, as crianças tendem a desenvolver diarreia, já é um fator agravante, né? Infecções múltiplas e deficiências de nutrientes. Mas, professora, qual que vai ser os sintomas? A criança ela vai apresentar sintomas de ambas
de ambos tipos de desnutrição. Ele vai ter sintomas de Kwashiorkor e vai ter sintomas de marasmo. Então, eu nem anotei aqui, certo? Recapitulando, a Kwashiorkor marasmático é os dois tipos de desnutrição, o marasmo e o Kwashiorkor. Ela vai ter aí uma fonte, ela vai ter uma desnutrição uma falta, né, de todos os nutrientes, tanto proteínas quanto vitaminas, carboidratos, lipídios. Então, assim, ela não tem nenhum nutriente que faça com que o organismo dela funcione de forma adequada. E esse tipo é muito comum em situações de fome extrema, ou seja, essa criança não tem nada para a sua alimentação. E como é que eu posso tratar dessa desnutrição? Claro, isso aqui é uma função do médico, certo? Porém, é importante que a gente tenha o conhecimento de como procede isso aí. Então, a prioridade nessa situação é a recuperação dos depósitos de gordura, que garantam aí um suporte energético para o processo anabólico do crescimento dessa criança, tá? Então, a prioridade é recuperar os depósitos de gordura, ok? Medidas simples podem ser tomadas, como organizar os horários das refeições e acrescentar uma colher de sopa de óleo vegetal nas refeições principais. Isso é uma das coisas que pode ser feito. Deve-se, primeiramente, recuperar o peso dessa criança para depois intervir na qualidade da alimentação. Vejam como é diferente. Desde o início da nossa disciplina, a gente fala de que qualidade de alimentação tem que se alimentar de forma adequada e etc. Mas quando o paciente está num estado de desnutrição intenso, o foco inicial não é melhorar essa qualidade da alimentação, mas fazer com que ele recupere esse peso o mais rápido possível, para só aí começar a modificar a qualidade da alimentação desse indivíduo. O foco é fazer com que ele ganhe peso rápido. Depois, fazer com que ele ganhe peso, certo? Porém, com qualidade. E aí a gente encerra a nossa aula de tipos de desnutrição infantil e até a próxima.